Olá, meus amores! Vamos começar mais um dia de aula? Fechem os olhinhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante todo esse tempo, porque cuida de nós, cuida das pessoas que amamos também. Senhor, por favor, esteja conosco durante essa aula, que possamos aprender bastante, em nome do amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus amores, vamos lá? Então, olha só. Hoje nós teremos a nossa aula de português. Vai ser uma aula bem tranquila, porque é um assunto bem tranquilo, tá? Não vai ser na apostila, então já peguem um caderninho aí e acompanhem com a Pro, tá bom? Olha só, nós vamos falar sobre as conjunções e nós vamos falar dos tipos de conjunções mais coordenativas, tá bom? Vocês já vão entender. Olha só, conjunções. Algumas palavras são usadas no texto para ligar ideias. Então, são palavras que dentro do texto ligam uma ideia com a outra, tá bom? Em língua portuguesa, essas palavras são chamadas de conjunções. Exemplo, olha só. Eu gosto de banana e maçã. Olha só a conjunção aqui ligando uma ideia com a outra. Eu não gosto só de banana, eu gosto também de maçã. Então, é quando numa frase eu utilizo uma palavra para juntar uma ideia a outra. Ela é conhecida como conjunção, tá bom? Pessoal, não se importem com isso daqui de copiar agora, porque lembra que quando a Pro manda alguma coisa no caderno, a Pro deixa em anexo para vocês copiarem antes de verem a aula. Então, vocês já estão copiados aí no caderninho, né? Então, acompanhe aí com a Pro. Observe abaixo os tipos de conjunções coordenativas. Então, olha só. Nós temos alguns tipos de conjunções coordenativas, porque conjunções nós já aprendemos que são palavras que ligam uma ideia à outra, tá? Certo? Então, quando eu tenho uma palavra que liga ideias no texto, ela é chamada, na frase, ela é chamada de conjunção. Só que nós temos alguns tipos dessas conjunções que são as coordenativas, tá bom? Que são elas? Algumas que estão aqui, tá? E aí a Pro depois vai mudar a lousa e aí vão ter mais algumas, tá bom? Mas são poucas e são bem assim, intuitivas. Por quê? Porque o próprio nome já explica a palavra, tá? Então não vai ter erro. Olha só, conjunções aditivas. Aditiva dá a ideia de quê? De soma. Então, a conjunção aditiva é aquela que dentro da frase a palavra vai juntar, tá bom? Os elementos da frase, olha só. Meu pai é legal e muito alto. Então, olha a conjunção aqui. Meu pai não é só legal, ele é legal e muito alto, tá bom? Então, além do e, pode ser nem, não só. Então, ele não é nem alto, nem baixo. Então, assim, ele é mais de uma coisa, certo? Então, assim, vocês vão ver nas frases a questão da soma. Então, quando estiver adicionando, é uma conjunção aditiva, tá bom? E agora as conjunções adversativas. Adversativas é de oposição, tá? Pode ser o porém, o contudo, todavia, mas, entretanto. Daí a gente entra aqui no exemplo, olha só. Fui pagar uma conta, mas esqueci a carteira. Então tá dando o quê? Uma coisa de oposição. Eu ia fazer uma coisa, mas não deu, porque eu não levei minha carteira, certo? Então, mas, porém, contudo, entretanto. Outra frase que a gente pode ver. Ele era muito bravo. Entretanto, quando estava perto do coleguinha, ele ficava mais calmo. Então dá uma ideia de oposição. Ele é bravo, mas perto de alguém ele fica mais calmo. Então dá essa ideia de oposto, tá bom? Então para isso nós vamos utilizar essas conjunções aqui dentro da frase, tá bom? Essas conjunções, elas ajudam a gente a não ficar repetindo. Sabe aquele no texto que fica e aí? E aí? Sabe assim, o fulano foi em tal lugar, e aí? E aí ele chegou lá, e aí? Sabe assim, as conjunções vão nos ajudar a colocar palavras. Ele foi em tal lugar, mas
de levar o que precisava. Então, sabe assim, a gente vai colocando palavras para juntar as ideias, tá? E essas são as conjunções. Muito bem, nós temos as conjunções alternativas. O que é alternativa? Ela vai fazer uma separação, uma coisa ou outra, tá? Então, olha só, as conjunções alternativas ou, esse ou aqui é assim, ó, ou você faz isso ou você faz aquilo. Então, tem dois ou dentro da frase, tá? Ora faz isso, ora faz aquilo. Então, tem dois ora dentro da frase, tá? Que são essas conjunções. Já quer isso, quer aquilo, quer... Então, assim, dentro da frase, essas conjunções aparecem quando tem o sentido de separação, tá bom? As conjunções alternativas. Exemplo, ou você come ou joga no celular. Então, ou você faz uma coisa ou você faz outra, tá bom? Então, pessoal, a gente tem mais algumas conjunções alternativas para vocês verem, mas são bem tranquilas como essas, tá bom? São intuitivas, pelo nome você já consegue fazer a distinção, tá bom? Não sai daí, venha com a Pro. Muito bem, meus amores, a Pro mudou de cor para ver se ficar um pouquinho melhor, mas não tem problema porque a Pro tá lendo para vocês, tá bom? Olha só, conjunções conclusivas. O nome já diz, vai concluir algo, tá bom? Uma ideia. Então, quando elas são conclusivas, elas são essas daqui, ó, as conjunções. Logo, por isso, pois, portanto e assim. Olha um exemplo. Estudo muito, portanto, sei muitas coisas. Olha só o portanto aqui, fazendo esse trabalho de concluir, certo? Então, eu estudei muito, portanto, né, concluindo, sei muitas coisas, certo? Gente, é muito fácil, vocês vão tirar de letra, tá? Lembrando que a Pro vai deixar tudo isso gravadinho para vocês, tá bom? Escrito aí para vocês no anexo, tá? Muito bem. Explicativas, elas são o quê? Para explicar, então olha só. Elas são essas daqui, ó. Que, porque, pois, porquanto. Exemplo, faça o que a mamãe mandar, pois ela sabe o que é melhor para você. Certo? Então faça o que a mamãe mandar porque ela sabe o que é melhor para você, tá bom? Então aqui, o pois está fazendo esse trabalho de explicar por que você tem que fazer o que a sua mãe mandar. Pois, né? Porque... porquanto ela sabe o que é melhor para você, tá bom? Então, pessoal, essas são as conjunções, essas palavrinhas mágicas aí que ligam uma ideia à outra. Aí sendo aditiva, essa ideia aditiva, ou sendo essa ideia adversativa, ou alternativa, ou conclusiva, ou explicativa, tá bom? Vamos lá, nós vamos agora fazer alguns exercícios. Tá bom? A gente vai fazer uma atividade só, com bastante ali opções, para vocês ficarem craques. E a Pro vai deixar uma tarefinha também, tá? Vamos lá. Classifique as orações sublinhadas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, vocês vão ter as frases e vocês vão colocar aqui, ó, de acordo com a conjunção escrita, o que ela é. Vamos lá? Então, olha só. Não veio nem telefonou. Então, ele não fez o quê? Ele não fez duas coisas. Além dele não ter vindo, ele não telefonou. O nem, olha aí no caderno de vocês, ele é qual conjunção? Isso, aditiva. Olha, ele não veio e ele não telefonou. Tá vendo? Não veio nem telefonou, então ele não fez duas coisas, tá adicionando as coisas que ele não fez, tá bom? Então aqui, ó, é aditiva, tá bom? Gente, é muito fácil, tá? Vocês vão tirar de letra, não saiam daí que a gente tem mais algumas pra gente fazer juntos, tá bom? Muito bem, continuando então, para nós finalizarmos a nossa aula com mais alguns exemplos, tá bom? A Pro deixou para vocês lá em cima, e vocês também já tem aí no caderno, né? Porque é para já estar copiado, como a Pro fala, para vocês copiarem antes de começar a aula, né? De assistir a videoaula, então vocês já sabem tudo que está escrito.
Olha só, a Pro deixou ali só pra gente relembrar, ó, o nome das conjunções, ó, adjetiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Só pra gente ir lembrando a hora que for fazer a classificação, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Letra B. Ora chama pela mãe, ora procura o pai. Essas conjunções aí, ora, elas são quais tipos de conjunção? Isso, alternativa, que faz separação entre as coisas. Ora que é uma coisa, ora que é outra. Ou isso ou aquilo, certo? Então é alternativa. Muito bem. Podemos continuar? Acompanha bem no caderno de vocês que já está escrito, tá? Só fazendo com a Pro. C. Falou muito, mas não me convenceu. O mas aqui está fazendo o quê? Isso, adversativa, está fazendo uma questão de oposição. Falou muito, mas não me convenceu. Apesar de falar muito, né? Não me convenceu, tá? Então, mas aqui, essa conjunção, ela é adversativa. Vamos lá, adversativa. Muito bem. D. Conseguiu ser aprovado, pois estudou. Então, olha só, o que essa conjunção aqui está dando de sentido nessa frase que ela está ligando, nessa frase aqui que ela está fazendo a ligação das ideias. O que ela está querendo falar? Isso é uma conclusão, então é uma conjunção conclusiva, porque conseguiu ser aprovado, pois estudou. Aliás, conclusiva não, explicativa. Olha só, tá vendo como precisa prestar atenção? Olha só, ela é explicativa, tá? Por quê? Conseguiu ser aprovado só porque estudou, tá bom? Então tá explicando por que ele conseguiu ser aprovado. Porque ele estudou, tá bom? Então, pois aqui está explicando, então ela é explicativa. Tá bom? Muito bem. Tá? Olha como que é importante prestar atenção. Até a Pro já estava colocando coisa que não era. Olha só. E. Simão era gentil e atencioso. Então, Simão não era só gentil, ele também era atencioso. Então, o que essa conjunção aqui fez com as ideias? Isso, muito bem. Ela adicionou, deu um sentido de adição, porque ele não era só gentil, ele era também atencioso. Então, é uma conjunção aditiva. Estão entendendo, meus amores? É muito simples, tá? Com a prática vocês vão fazendo com mais facilidade. Olha só, letra F. Estude ou ficará de castigo. O que esse ou aí tá fazendo? Isso, ele está dando sentido de alternância, então é uma conjunção alternativa. Ou você estuda ou você vai ficar de castigo, certo? Então, olha só, alternativa. Muito bem, vamos continuar? Olha só, fui para a escola a pé e voltei de van. Ela é o quê? Isso, muito bem. Então, ele foi para a escola a pé e voltou de van. Ele adicionou. Então, uma conjunção, ela é aditiva. Muito bem. Olha aqui. H. A menina ora sorria, ora começava a chorar. E aí? Ora fazia uma coisa, ora fazia outra. Certo? Então, ela está fazendo o quê? Isso, esse sentido de alternância, né? Fazendo separação, ora fazia uma coisa, ora fazia outra, tá bom? Então é alternativa. Tá bom? Tudo certo, meus amores? E se a gente fosse fazer aqui uma conclusiva, como que ficaria? Vamos transformar essa letra D aqui numa conclusiva, olha só. Conseguiu ser aprovado, portanto, ficou muito feliz. Então, eu estou concluindo, ele foi aprovado, por isso ele ficou muito feliz. Então, uma conclusiva, ela dá um sentido de
conclusão. Certo? Deu para entender, meus amores? Não é super tranquilo? Isso aqui vocês estão fazendo com a Pro, então olha só, vocês tiveram um tempo antes da aula, de começar a assistir a videoaula, já para fazer a cópia do caderno, e aí vocês assistem o vídeo, tá bom? Por isso esse vídeo ele é mais curtinho, porque já conta o tempo de vocês escreverem no caderno. E o assunto também é super simples, não tem por que a Pro aqui ficar falando um monte de coisa, porque é isso aí que é o assunto, tá bom? A Pro vai mandar tarefa para vocês copiarem também e colocarem no caderninho, tá bom? E já depois acompanhar a correção com a Pro, tá? Só sucesso, meus amores. Até a próxima aula. Super beijo!